recebo em nossos estúdios o deputado estadual Jamil Asfuri, líder dos democratas na Assembleia Legislativa, deputado que, quando esteve conosco na última entrevista, ainda era pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. Sua pré-candidatura era uma resposta à negativa do PSDB em aceitar um vice evangélico, como havia sido acordado em conversas anteriores. Depois disso, muita coisa aconteceu. A candidatura de Jamil Asfuri foi retirada de cima da Nacional e o deputado declarou naquele momento que não tinha obrigação de apoiar o agora candidato registrado, Tião Bocalon. Será que continua isso mesmo? Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com você. Como você falou, da última vez estávamos aqui como pré-candidatos, agora já com a candidatura em andamento, nós não temos mais essa oportunidade de estar apresentando propostas, que era a nossa intenção nesse momento, para fortalecer o processo democrático no Acre. Bem, estamos aí, né, agora avaliando esse processo político. Lamentavelmente, tivemos a negativa exatamente da forma que você falou na Nacional. Nós tínhamos aqui um acordo dentro do Estado em que teríamos aqueles que tivessem condições de lançar candidaturas, os partidos de oposição que tivessem condições de fazer isso, que poderiam fazer, porque nós teríamos aqui uma eleição em 2 turnos. Fomos para a Nacional, falamos sobre esse acordo que existia aqui, inclusive com líderes da oposição que na época concordavam exatamente com isso. Isso inclusive foi publicado nos jornais, talvez até aqui em entrevista foi dito isso. E depois que nós apresentamos a proposta política, começou a mudar o cenário, algumas pessoas começaram a acreditar nessa nova proposta política de valorização da família, de construção de uma política mais séria, mais justa, dentro dos princípios de justiça e de paz. Eu acredito que isso incomodou algumas pessoas. E acabou que chegou para a presidência nacional, né, essa solicitação do cumprimento de um acordo que existia em nível nacional já antes, então, desse acordo aqui. E eu fui para lá para discutir sobre isso, falando da necessidade da candidatura do Democratas para que nós pudéssemos dar uma fortalecida no partido aqui no Estado. E a informação que tive era que o melhor para a oposição naquela época era que fosse então uma candidatura única e que eram problemas que estavam acontecendo em todo o Brasil, sobretudo em 5 estados, 5 capitais, que o acordo era esse, e que eu não poderia então estar atrapalhando. Eu falava insistentemente dizendo que essa seria uma candidatura em 2 turnos e que nós deveríamos apresentar essa proposta, e parece que já havia algum acordo nacional e fomos impedidos então de lançar a candidatura. Mas o senhor se sentiu traído da maneira como foi retirada a sua candidatura? Alain, o que eu falei foi exatamente isso. Quando um grupo político chega até Brasília para reivindicar um direito nacional, deixando de lado um acordo já aqui que existia dentro do Estado, então eles estão em busca de uma sigla. E isso eles conseguiram. Quando não vem conversar com o deputado Jamil Asfuri, que ainda que seja o presidente do partido, mas é um agente político. Então, quando não vem conversar comigo primeiro, então não estão preocupados em ter o apoio do deputado Jamil ou do político Jamil Asfuri. Estão preocupados em ter o cumprimento de uma aliança nacional de que o Democratas deveria caminhar junto. Então, hoje eu me sinto desimpedido. A questão é, os assessores e o próprio, hoje candidato Bocalon, sempre afirmam, para ter o PP nesta aliança, era preciso que se cedesse algum espaço importante para o PP. O PP vem da Frente Popular, tem um deputado federal importante, que é Gladson Cameli. E ele dizia o seguinte, assessores de Bocalon, era preciso que os nossos apoiadores entendessem esta necessidade de se abrir espaço para o PP. Como é que o senhor avalia esse argumento? Olha, eu não concordo com essa metodologia da barganha. Eu acredito que quando uma pessoa ou um grupo político vem para um estado de situação de oposição, ele deve vir pelas motivações mais nobres e não de simplesmente apresentar ou impor alguma candidatura ou pré-candidatura. Eu acho que não é esse o caminho. Respeito, preciso respeitar, porque politicamente tem tantas coisas que a gente não concorda, mas precisa respeitar. Mas o que nós estamos reivindicando é que o Democratas tem uma história política. Da mesma forma que foi reivindicar em nível nacional o direito de ter o Democratas ao lado, era o que nós estamos reivindicando aqui, o direito do Democratas apresentar a vice. Não era nada forjado, não era nada montado, não era nada imposto, era o curso natural do Rio. E além disso, nós também tínhamos a impressão, ou nós apresentamos a tese de que se nós fomos bem-sucedidos na campanha anterior,
algumas coisas diferentes aconteceram. E uma delas foi que a vice foi apresentada para uma pessoa evangélica, que é um segmento muito grande aqui no estado do Acre. Então, a outra coisa que nós reivindicamos dentro desse contexto, além do acordo que teríamos ali, até porque o Democratas já vinha investindo nesse projeto da oposição há muito tempo, muito antes, inclusive, do que o próprio PP, como você falou. Então, uma das preocupações do Democratas é que fosse apresentada também uma vice evangélica para que não mudasse muito o contexto, visto... Mesmo que não fosse o senhor. Claro, e nem seria. Né? Dentro de uma conjuntura, nós analisaríamos e veríamos qual seria a pessoa mais indicada para fazer isso. Inclusive, chegamos ao ponto de aceitar que fosse oferecido, inclusive, por um partido que estivesse dentro do contexto, que poderia até ser o PP. Porque, assim, qual a nossa preocupação? Se nós queremos ganhar a eleição, nós temos que analisar o melhor cenário. Nas eleições passadas, nós tínhamos o Sérgio Petecão, com todo o seu grupo político, Flaviano Melo, apoiando o projeto da oposição. Quando agora eles estão num projeto alternativo, então nós teríamos que, pelo menos, manter alguma estrutura daquilo que aconteceu. Aquela unidade passada. Que era a apresentação da vice evangélica. Se não tínhamos mais a unidade, tínhamos que apresentar, pelo menos, alguma coisa que caracterizasse que aquele projeto tinha dado certo, que deu certo. Então, essa era a nossa discussão, foi daí, então, que nasceu a nossa candidatura. Aqui eu tenho uma pergunta que é a mesma do João Marcos. João Marcos Luz diz assim: deputado Jamil, quem é, então, o seu candidato a prefeito? Na verdade, o voto é secreto, né? Bem, é o que eu falei para você, Alan, nós estamos passando por um momento delicado politicamente. E eu preciso fazer uma conjuntura política daquilo que vai ser melhor para os democratas agora na figura da sua presidência também. Porque ainda que a sigla esteja definida, nós temos que ver se isso de fato vai gerar aquilo que nós esperamos que gere para o partido como um todo. E nisso nós precisamos discutir um pouco mais. Então, hoje eu mantenho esse voto em segredo. Em segredo. O Neudes Pereira faz a seguinte pergunta: deputado, o que tem o Bocalhon de negativo que ninguém gosta dele? Isso é uma análise do Neudes Pereira, viu? Nem a própria base de oposição? Será que ele tem que tomar um banho de sal grosso? Neudes Pereira. Neudes, eu não acredito muito nessa história de banho de sal grosso. Até porque o senhor é pastor. Né? Mas alguma coisa deve estar errada. Porque não há uma engrenagem sistemática. Alguma coisa sempre está diferente do que era para estar caminhando. Por exemplo, um pedido do acordo, do cumprimento do acordo, quer seja por ele ou de alguém ligado a ele, em nível nacional, isso é um descompasso na engrenagem. Ou seja, você acaba ganhando algo e perdendo algo. Né? E além do mais, também tem muitas coisas que acontecem nos bastidores, que são coisas que nós, inclusive, julgamos errado do lado de lá. Então, nós não podemos cometer do lado de cá aquilo que nós julgamos errado do lado de lá. Então, eu acredito que tem muitas coisas para serem reavaliadas e espero que o povo tenha o discernimento de fazer isso agora no dia 8 de outubro, dia 7 de outubro. O João Marcos, ele faz aqui uma réplica ao Neudes, ele diz o seguinte: olha, os que têm vocação para maracutaia realmente não devem gostar de Tião Bocalhon. Um comentário dele. Diz assim, né? O senhor quer fazer alguma colocação? Quero. Eu acho que assim não funciona. A política não é dessa maneira. Eu acredito que dentro da Frente Popular deve ter gente boa, como dentro da oposição também tem gente boa. E o inverso também é verdadeiro. Eu acho que dentro da Frente Popular deve ter gente ruim e dentro da oposição também deve ter gente ruim. Não é o fato de sermos de oposição ou estarmos na oposição que nos coloca literalmente à frente em todos os quesitos. Eu acho que nós temos que avaliar as pessoas. Né? Avalie o Bocalhon, avalie o Jamil, avalie pessoas, e aí sim você pode fazer essa avaliação mais complexa. Então, simplesmente dizer que é de oposição, ou que estando com ele é um cara sério, não estando com ele não é um cara sério, acho que essa não é a melhor observação. O Willames França faz aqui uma pergunta também. Antes dele, o Eliésio Andrade, para seguir aqui a ordem. Alan Henrique, pergunte ao deputado se ele lembra da última pergunta que eu fiz, na última vez que ele foi no Gazeta Entrevista, ele era pré-candidato a prefeito. Infelizmente, quase todos sabiam que a candidatura dele seria rejeitada. Na política, infelizmente, é isso que acontece. O senhor lembra, deputado? Olha, eu acredito que lembre, né? É porque foram muitas coisas ali simultâneas, mas eu quero dizer a ele que essa campanha não foi rejeitada. Na verdade, ela foi sempre incentivada, não só pela nacional, como pela estadual e por todas as pessoas que já estavam dentro desse projeto. O que foi reivindicado foi um direito de que, nas capitais, aquele que estivesse eleitoralmente falando, diante de pesquisas, que estivesse à frente, o segundo colocado, então, o apoiasse. É claro que fica um pouco desleal, né?
porque o candidato do PSDB, ele vinha já de uma eleição com espólio político, inclusive, que todos nós ajudamos. A nossa candidatura estava nascendo, mas politicamente no Acre, isso também acontece. Nós já tivemos várias vezes onde candidatos se apresentaram com 2%, 3%, 4% e ganharam as eleições. Então, essa era a nossa perspectiva. Então, em nenhum momento ela foi rejeitada ou seria rejeitada. O fato é que foi reivindicado um direito. Última pergunta aqui dos internautas, porque eu quero falar dos blocos políticos. Hoje também a criação de um bloco com democratas. Democratas, PR e PSC, se eu não me engano, criaram mais um bloco na Assembleia. Mas a última pergunta aqui do Williams França, ele faz a seguinte pergunta: deputado, o senhor é um bom conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são seu deleite. Não fica ruim para o senhor que deu a palavra de apoio a Tião Bocalhon, inclusive aí mesmo na TV Gazeta, agora está indo para a base do PT? Por quê? E qual o motivo do não cumprimento de sua palavra? E aí, deputado? Eu não percebo que esse texto tem a ver com a conjuntura política. A política, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque é verdade, lamentavelmente ela não funciona dessa forma. A gente faz avaliações de conjunturas políticas. Não tem muito tempo, o próprio Bocalhon era da base do governo e eu nunca fui da base do governo. Eu saí candidato uma vez pelo PTN e esse partido, ele coligou com a Frente Popular, mas eu nunca tive nenhuma aliança política com a Frente Popular. Então, essa discussão é totalmente falida, não tem nada a ver. Agora, quanto a essa questão, você falou da segunda parte? Ele falou da palavra, que o senhor prometeu o apoio a Bocalhon e agora nós discutimos politicamente, eu fui um dos defensores disso, que nós deveríamos lançar uma candidatura única, e falei isso aqui, falei isso em todo lugar. Inclusive disse que junto ao PPS eu fui até muito contundente, né, à época, dizendo, olha, PPS, você tem que abrir mão da sua candidatura para que nós estejamos juntos. Mas a coisa, ela vai evoluindo. Então nós percebemos que o PMDB junto com o PSD lançaria candidatura. Então, à medida que o PSDB com o PMDB lançasse uma candidatura, então, naturalmente, essa candidatura seria em 2 turnos. Se fosse para ser 2 turnos, era melhor, então, que se apresentasse todos, para que pudéssemos, na medida do possível, tirar mais voto, né, da candidatura do governo, para que no segundo turno nós pudéssemos congregar todos os votos. Então, não foi uma mudança de palavra. A palavra continua mantida. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o Acre. Agora, de conjunturas políticas, a gente faz análise e avaliações a cada semestre, a cada bimestre, a cada semana, a cada minuto. Os jornais publicaram uma visita do governador Tião Viana ao pastor Agostinho, que é o nosso pastor. E houve uma grande repercussão em cima disso. O que o senhor pensa dessa aproximação, dessa reaproximação? E o senhor participou desta reunião? Olha, eu vi, mas parece que quanto mais você mexe com essas coisas, pior fica. O pastor Agostinho realmente recebeu o governador do estado do Acre, é bom que se diga, isso não é simplesmente o Tião Viana, é o governador do estado do Acre. Ele recebeu e teve uma conversa com ele. Eu não me fiz presente porque politicamente não é bom para mim, né, ter uma visita oficial ou não, mas fica ruim, porque nós temos ainda uma estrutura política partidária a dar conta dela. Eu não fiz parte. Agora, o que tem sido deixado claro é que existe uma insatisfação também no coração do pastor Agostinho em relação a tudo isso que aconteceu. O que aconteceu comigo não é isolado. O que aconteceu comigo aconteceu com um grupo político que me apoia. Então, não é só o Jamil Asfuri. São todas as pessoas que não concordam com a forma que foi apresentada essa retirada, ou a promoção disso, ou o fortalecimento disso. Então, isso mexeu com muitas pessoas. E ele tem a sua posição. E eu quero dizer que, aqui para toda a sociedade que nos ouve, que nos assiste, que eu sou pastor Agostinho, né? Nós temos uma aliança espiritual, ele é como um pai para mim, então a decisão que ele tomar, eu estarei favorável a ele. Agora dizendo, lógico, que eu tenho limitações políticas. Ele pode fazer ostensivamente aquilo que ele achar que é melhor e que é melhor para o que ele acredita. Agora eu tenho minhas restrições e nessa reunião com o governador eu não estava. Porque, como pastor, ele também não é candidato a nada. Claro. Ele tem o direito de receber quem ele quiser. Lembrando que o governador é uma autoridade pública do Estado. Pode ser recebido na igreja em qualquer local. Deputado, na semana passada eu conversei aqui com o deputado Tchê. E ele disse que um dos fatores que o levaram a sair da Frente Popular, apoiar a candidatura de Bocalhon, foi porque o PDT foi oferecido ao senhor. Isso aconteceu, deputado? Olha, eu lembro dessa história do PDT quando eu estava saindo do PTN
e indo para o Democratas. Nessa transição, houve-se na época, inclusive com alguns líderes políticos, partidários, dos partidos nanicos, que se eu porventura fosse ao PDT, isso foi discutido à época, nós poderíamos colocar o PDT junto com os partidos nanicos, aí daria uma melhor conjuntura de votação. Isso não aconteceu exatamente porque o Che foi lá da Nacional e conseguiu o PDT. Agora, por que o PDT, naquela época, seria interessante para mim? Por causa do número. O número do PDT é 12. Como nós sonhamos em um dia participar de uma candidatura majoritária, então para nós seria muito melhor que fosse um número que é profético para nós, que é o 12. Mas a partir daí fui ao Democratas, ficamos com 25 e até hoje eu nunca mais toquei nesse assunto com o governador. Então aquilo me surpreendeu, inclusive, Alan, eu quero fazer aqui uma ressalva, me surpreendeu negativamente. Eu sempre fui aos programas e à tribuna defender o Che com a maior veemência pelo currículo dele, pelo que ele tem apresentado. Ali naquele momento, eu acredito eufórico até, né, talvez magoado por tudo que estava acontecendo, eu não posso fazer esse juízo de qual era a razão que o levava a isso, mas o fato é que ele foi injusto comigo. Eu nunca tinha tratado com isso, a respeito disso com o governador, e se o governador ou qualquer outra pessoa que seja tenha falado isso, não foi em meu nome. Eu acho que esse tipo de coisa, Alan, quem tem que falar sou eu. Se eu não falar, ninguém tem o direito de falar em meu nome. Então o PDT não teve em nenhum momento, depois que eu entrei no Democratas, há mais de 2 anos atrás, né, nunca mais ele fez parte da nossa discussão política. É claro que aí agora eu preciso deixar bem claro, o PDT, ele é um partido que tem um número 12, e para mim esse número é muito importante, ainda que eu não tenha reivindicado nem procurado o governador ou qualquer outra pessoa que seja para reivindicar nesse momento o partido. Deputado, infelizmente nosso tempo estourou, mas eu já prometi que ia fazer essa pergunta rapidinho. Esse bloco cristão, Democratas, PR e PSC, qual será a postura, como é que vai votar esse bloco? Nós iremos discutir na Assembleia Legislativa, porque, veja bem, todo mundo se organizou em bloco. Nós três, os 3 partidos que só têm uma representação de deputados na Assembleia, ficou todo mundo isolado. Uhum. E nós percebemos que, de alguma forma, para participar da discussão política dentro da Assembleia, nós precisaríamos nos unir. Jamil e são Asfuri, 3 pastores. É o Jamil Asfuri, o Denilson Segovia e o pastor Helder Paiva. São 3 pastores, nós temos uma ideologia muito parecida. E esse movimento, ele trata esse bloco como bloco democrático cristão, né, que vai defender os princípios da família. É nessa linha de discussão que nós vamos estar trabalhando. É claro que dentro das discussões em que teremos a necessidade de discutir com as propostas apresentadas pelo governo, aí nós vamos discutir dentro do bloco e a decisão do bloco vai ser pela maioria. Todos votam juntos. Um representa o voto dos 3, mas a discussão é no bloco. É no bloco. Gente, nosso tempo está estourado. Agradeço a disposição, como sempre, do deputado Jamil Asfuri, de vir bater um papo conosco aqui no Gazeta Entrevista e trazer também a sua opinião, a sua versão sobre tantos fatos políticos que hoje permeiam o nosso jogo de xadrez da sucessão municipal. Deputado, muito obrigado pela sua vinda, foi um prazer. Alan, é sempre um prazer estar aqui com essa audiência tão grande, né? Querendo mais uma vez abençoar cada família do Acre, né? Cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse programa, dizendo que nós continuamos na mesma linha. Estamos aqui para fazer uma política com justiça e com paz. Né? E aquilo que, por algum motivo, se contrapor a isso, a gente se levanta contra ele. Mas o fato é que estamos aqui para fazer aquilo que nós nos propomos fazer, que foi representar o Acre lá dentro da Assembleia Legislativa. Mais uma vez, obrigado, deputado. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.